Estamos no ano do relacionamento. E julho, aqui em Guaranhuns, normalmente, nas igrejas da Convenção Batista Brasileira, celebra-se o mês da juventude em agosto. Mas aqui em Guaranhuns, já há alguns anos, nós antecipamos o mês da juventude para julho. Por quê? Porque adolescentes e jovens, que são de fato, o público desse mês, eles têm férias em julho. Às vezes um mês, pessoal da faculdade tem às vezes um mês ou quase um mês de férias. Pessoal que é do médio ou do fundamental tem ali pelo menos 2 semanas. Então a gente fez um teste, uns anos atrás, antecipamos para julho e tivemos uma participação muito mais efetiva da juventude por conta das férias de julho. Então, como foi mais eficiente, nós mantivemos, então, todo ano agora, em julho, é o nosso mês da juventude. Como é o ano do relacionamento, então a juventude escolheu esse tema: relacionamento, tamo junto. Então esse é o tema do mês da juventude, hashtag tamo junto, daquele jeito ali mesmo, TAMUJUNTU, tamo junto. E aí, nós vamos ver o porquê desse tema, o porquê dessa proposta. Então eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas é: como tamo junto? Tamo junto como? Porque, principalmente na pandemia, a gente está tendo algumas dificuldades de estar junto. Então, quando a gente pensa em tamo junto, como geralmente a gente pensa? Juntos, fisicamente, presencialmente, na companhia um do outro. Só que o mês e a pandemia, o mês da juventude está acontecendo ainda. Creio que já estamos na reta final, mas ainda em pandemia. Ficou cada vez então mais claro para nós que nós precisamos estar juntos, mas nem sempre será possível estarmos juntos fisicamente, presencialmente. Então, como estamos juntos? Eu acho que a maneira mais importante de estar junto não é estar fisicamente, presencialmente junto, mas junto em intenção, junto em espírito, junto com o mesmo desejo, com a mesma vontade, na mesma direção, porque de fato é isso que nos faz estar junto. Porque de nada adianta a gente estar sentado no mesmo banco, mas espiritualmente, intencionalmente, lá no profundo do nosso coração, está cada um querendo correr para um lado. Um está querendo azul, o outro está querendo verde. E o de trás está querendo vermelho. Está todo mundo ali juntinho. Aí na hora da ceia, olha, troca aí o cálice com seu irmão. Ou olha para quem está do seu lado e diz: eu te amo em Cristo Jesus. Vamos dar as mãos e orar juntos. Quando podíamos estar junto, presencialmente e fisicamente, a gente faz esses exercícios que muitas vezes acabam se tornando exercícios hipócritas. Porque a gente dá as mãos, mas não está caminhando na mesma direção. E aí de nada adianta a gente estar junto no mesmo lugar e não estarmos juntos na mesma intenção. Então, como estamos juntos? Minha proposta é que estar junto, a melhor maneira é espiritualmente junto, intencionalmente junto, na mesma direção. Se estivermos juntos nessas coisas, a presença física não será o mais importante. Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai agir, Deus vai operar, porque quando o povo está unido, orientado pela vontade de Deus, Ele exerce, Ele peleja por nós. É assim que a Bíblia diz.
Segunda pergunta: onde estamos juntos? E aí a gente sempre pensa, na igreja. A gente tem que estar junto, estamos juntos, na igreja, como corpo de Cristo, como irmãos. Onde é o lugar mais importante de estarmos juntos? Onde? E aí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é na igreja. E novamente eu quero quebrar esse paradigma da sua cabeça e te dizer que esse lugar aqui é muito bom, muito importante, mas ele não é o lugar mais importante da gente estar junto. O lugar mais importante da gente estar junto é em Cristo. Romanos 8 diz: nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Uma vez, há muito tempo atrás, no meu primeiro ministério, eu na porta recebendo o pessoal e um adolescente chegou e eu fiquei de olho nele. Eu sabia que ele não estava indo lá motivado pela busca de Jesus. Eu sabia que ele estava indo lá atrás de uma menina. E era uma bênção aquela menina, porque ela sozinha, ela era o ministério de evangelismo da igreja, que eu nunca vi entrar tanto visitante atrás daquela menina, e nós, mão neles. Inclusive eu brincava com ela, eu chamava ela de evangelista. Menina, você evangeliza, que é uma beleza, você é uma bênção. Posso perder você nunca, você atrai as pessoas, principalmente os meninos, e nós batizamos muito, viu? Aos montes. E aí um desses, que chegou lá sobrevoando, no final preguei, fiz o apelo e tal, senti que ele ficou meio balançado, mas ele saiu, e aí fui me despedir dele, e falei: e aí, meu querido, vamos firmar com Jesus? Aí ele falou: não, pastor, eu estou com Jesus. Eu falei: pois é, o negócio é que com Jesus não resolve. Aí ele: se com Jesus não resolve, então o que é que resolve? Eu falei: o que resolve é em Jesus. Romanos 8, primeiro versículo: nenhuma condenação há para os que estão com Cristo, para os que estão em Cristo. Cristo tem que ser o lugar onde nós estamos vivendo, movendo e existindo, como também disse Paulo em Atenas, quando passou lá no Areópago. Disse: olha, vocês ergueram vários altares, e eu notei que um altar está ao Deus desconhecido. Então, esse que vocês não conhecem é o que eu vim apresentar para vocês. Nele, como dizem os seus poetas, ou seja, Paulo citando a própria filosofia, nele vivemos, movemos e existimos. Então, como estamos juntos? Na mesma intenção, jogando no mesmo time, todos para o mesmo lado, na mesma direção. Onde estamos juntos? Em Cristo. Não deu para estar junto fisicamente, não tem problema, não importa. Se estivermos em Cristo e Ele for o nosso cabeça, como corpo a gente avança para aquilo que Ele tem para nós. Para que estamos juntos? Para quê? Já pensou nisso? Para que estamos juntos, como igreja? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é? Para quê? Precisamos fazer essas perguntas, porque senão a nossa vida cristã se torna uma coisa mecânica, rotineira. Hoje tem culto, está no horário, eu vou lá. Aí você vem, e vai, e você se torna um frequentador de eventos. Não, estamos juntos. Mas às vezes o corpo está aqui, mas a alma não está. O corpo está aqui, mas o coração não está. A alma está aqui, mas não existe uma plenitude de entrega. Eu estou aqui para servir a Deus da melhor maneira possível. Então eu quero adorar a Deus,
ter uma experiência de intimidade com Ele, quero ouvir a voz dEle, e se Ele me der uma direção, eu vou obedecer fielmente. É para isso que a gente está junto, é para isso que a gente se junta, para sermos igreja, gente junto, às vezes não presencialmente, nem sempre aqui neste lugar, mas sempre com a intenção de sermos o povo de Deus na terra, simbolizarmos com a nossa união a presença de Deus. E aí a última pergunta é: por que estamos juntos? Por quê? Como é que você responderia essa pergunta? Por que você está junto? Vários motivos poderiam ser falados, vários motivos poderiam ser dados. Quando nós temos batismos, antes fazemos a profissão de fé, né? Colocamos os candidatos aqui em assembleia e eles dão a sua profissão, falam com a sua boca que creem em Jesus, que querem Jesus, que querem pertencer ao corpo de Cristo através do batismo, que querem ser membros da igreja. E uma pergunta que eu gosto de fazer para os candidatos ao batismo é: por que esta igreja? Por que você tomou essa decisão de batizar aqui nessa igreja? Por que a Igreja Batista e por que a Igreja Batista Guaranhões? E aí eu me surpreendo às vezes com as respostas, porque são respostas que às vezes a gente nem imagina. A gente acha que é por um motivo, mas às vezes são variados os motivos. E um fala por causa disso, por causa daquilo, e a gente vai se surpreendendo. Olha como Deus usa coisas que a gente nem imagina para atrair as pessoas até a sua igreja. E aí eu gostaria de dar aqui para vocês alguns motivos, que eu pensei que são motivos muito pertinentes. Por que estamos juntos? Em primeiro lugar, porque Deus é junto. Por que estamos juntos? Porque Deus é junto. Já pensou nisso? Primeiro versículo da Bíblia mostra para a gente uma coisa muito importante. Então deixa eu te falar sobre esses dois conceitos: trindade e triunidade. Trindade é a tríplice maneira de Deus se revelar. Deus se revela a nós, se revela na natureza, se revela na Escritura, se revela no seu Filho, se revela em nós, imagem e semelhança de Deus. E Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, trindade é essa tríplice maneira de Deus se revelar. Mas tem o conceito da triunidade, que é a tríplice maneira de Deus ser. Deus é três. Olha que coisa. É assim que a Bíblia nos aponta. Então, quando nós entendemos a trindade e a triunidade, a gente percebe que nem Deus é sozinho. Deus é três. Deus é uma comunidade. Deus é um ajuntamento de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Gênesis 1, né, primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico está Bereshit bara Elohim. Elohim é a palavra hebraica para Deus no plural. Literalmente seria deuses. Elohim literalmente é deuses. E aí a gente assusta, porque se você for ler no original no princípio criou deuses, Deus no plural. Por que está no plural? Porque diz o texto:
o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí lá em João vai dizer que Jesus é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí no primeiro capítulo do Evangelho de João, dos versículos 1 até o 3, diz que tudo que foi feito por ele se fez, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então o que é que a Bíblia está revelando para nós? Pode ir, Elisa, me ajuda aí. O que é que a Bíblia está revelando para nós? No princípio criou Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Segundo versículo, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí o João diz, o Verbo que é Jesus estava lá desde o princípio, e por meio dele tudo que foi feito se fez. Então nós temos já no início da Bíblia a revelação de que o nosso Deus é 3 pessoas. E Jesus disse, e o João registrou no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E aí, João registra também ali nos capítulos 14 e 15 uma coisa muito interessante. Olha que coisa louca. João 14, 26 e João 15, 26. João 14, 26 e João 15, 26. São 2 versículos que parecem contraditórios. Por que parece contraditório? Porque no 14, 26, Jesus diz que o Pai vai enviar o Espírito em nome dele. Aí no 15, 26 ele diz, eu enviarei o Espírito da parte do Pai. Então a frase fica, o Pai envia o Espírito Santo em nome do Filho, que envia o Espírito Santo da parte do Pai. Se juntarmos os 2 textos, a gente então percebe que eles não são contraditórios, eles são complementares. É a roda que girou inteira. O Pai envia o Espírito em nome do Filho, que envia o Espírito da parte do Pai. A Trindade está aí totalmente revelada. Portanto, por que estamos juntos? Porque Deus é junto. O Pai, Filho e Espírito, formando um só Deus. Você imagina o Pai querendo uma coisa e o Filho querendo outra? E o Espírito puxando para o outro lado? Você imagina isso? Dentro da Trindade? Discordância de vontade. O Pai, não, vou destruir o mundo. Aí o Filho, não, não destrói, eu não quero que destrua. Aí o Espírito, então vamos destruir só metade. Você pode imaginar que a Trindade teria um diálogo onde eles não se entendessem e não tivesse uma unidade de pensamento, de vontade e de soberania de desejo? Eu não consigo imaginar a Trindade discutindo qual é o plano melhor, qual é o jeito melhor de fazer, qual é a maneira melhor de fazer, o Pai querendo ganhar a discussão do Filho, o Filho querendo sobrepor o Espírito. Você imagina isso? Claro que não. Por quê? Porque eles vivem em perfeita harmonia. Mesmo sendo 3 pessoas, eles são um só Deus. Então por que é que estamos juntos? Estamos juntos porque Deus é junto. E um Deus que é junto, nos criou à sua imagem, à sua semelhança. E quando foi nos criar, diz Gênesis 1, a partir do 26, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos é a primeira pessoa do plural. Nós façamos. Deus é plural, gente. Deus é plural. Façamos o homem. O Pai quis fazer, o Filho quis fazer, o Espírito quis fazer. Não há
nenhuma divisão na Trindade. A Trindade está sempre fazendo a vontade divina. Portanto, por que estamos juntos? Porque Deus é junto. E um Deus que é junto faz um povo que só vai encontrar sentido quando estiver junto também. Em segundo lugar, por que estamos juntos? Porque Deus está junto. Deus é junto, mas Deus está junto. Qual a diferença? Lá em Ezequiel capítulo 48, Ezequiel tem uma visão de futuro. Tem gente que pega a profecia ali do capítulo 48 de Ezequiel e já joga para as últimas coisas, lá para o fim dos tempos, na segunda vinda de Cristo, a nova Jerusalém celestial, que é a visão e a profecia que o Ezequiel revela ali no capítulo 48. Isso está certo? Sim. Não há dúvida de que, de maneira profética, o que Deus revela através de Ezequiel no capítulo 48 se cumprirá definitivamente no fim de todas as coisas. Mas pode ser que Ezequiel 48 não salte profeticamente direto para a segunda vinda. Pode ser que na primeira vinda de Jesus, essa profecia já se cumpre. Não de maneira definitiva, mas já cumpre, porque afinal de contas, a última frase da profecia é: depois que Deus fizer essa nova Jerusalém, essa cidade que vai ser reconstruída desse jeito, aí o texto diz: ali Deus estará presente nela, Deus está ali. Em hebraico, as duas palavras são Jeová Chamar. Na Nova Jerusalém, Jeová Chamar, ou seja, Deus está. A Nova Jerusalém só é Nova Jerusalém porque Deus está nela. E nós já podemos experimentar essa realidade. Porque quando nós vivemos com Deus, quando nós vivemos em Deus, quando nós vivemos para Deus, quando temos um relacionamento com Deus, Deus já está presente em nossas vidas. Deus é junto, mas Ele também está junto, junto de mim, junto de você. Ele está junto, Ele é o Jeová Chamar, o Deus que está conosco. O Emanuel, o Deus conosco. Por isso eu creio que a primeira vinda de Jesus já começa a cumprir a profecia de Ezequiel 48. Porque quando o Ezequiel diz, Jeová Chamar, Deus estará presente no meio do seu povo, isso já se cumpre com a vinda de Jesus, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, é em Cristo que Jeová nos dá o seu chamar, que Deus nos dá da sua presença, em Cristo, nós já vivemos isso. E o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pedi para você abrir no início, né? Você achou que eu não ia ler? É agora a hora dele. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será
abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que nós estamos juntos, gente? Porque Deus está junto. Ai de nós se Deus não estivesse junto. Por que é que nós estamos juntos? Porque Deus é junto. Ele é uma comunidade e nos fez para vivermos em comunidade. Por isso que nossa vida só faz sentido, só tem plenitude de alegria e de abundância de vida quando a gente está na plena comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Porque Deus é junto e Deus está junto. E aí, estamos juntos? Estamos juntos? Jesus disse para os discípulos que Ele estaria junto, todo dia e para sempre. Finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Ele dá aquela ordem, aquela missão, passa a sua missão para os discípulos e os comissiona. Por isso esse texto é chamado de a grande comissão, ou seja, Jesus nos dá a missão junto com Ele, somos comissionados. Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês, todo dia e para sempre. Deus é junto, Deus está junto, é por isso que nós estamos juntos. E o terceiro ponto então, por que estamos juntos? Estamos juntos porque estamos juntos, porque temos que estar juntos. Por que temos que estar juntos, gente? Porque se nós estivermos separados, teremos mais dificuldades de vencer. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Ele acabou de apresentar Jesus como o vencedor que nos faz mais que vencedores. E diz que Ele mesmo nos chamou, nos justificou e vai nos glorificar. Tudo é por causa dEle, por meio dEle e para Ele. Qual é então o nosso papel, Paulo? Ficar juntos. Ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Primeira pessoa do plural. Se Deus é por, não é por mim, nem é por você, é por nós. Não é à toa que tem ali a primeira pessoa do plural, porque igreja é plural. A igreja não é o povo de Deus? Se Deus é plural, a igreja também tem que ser um povo plural, comunidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que nós estamos juntos. Estamos juntos porque junto nada pode nos deter. Sozinhos, espalhados, divididos,
com muitas opiniões, com muitos costumes, manias, trejeitos, vontades, aí muita coisa pode ser contra nós. Sozinhos, a gente vira presa fácil do lobo voraz. Mas quando nós nos unimos como rebanho do Senhor, nada pode nos deter. Se estivermos unidos em Cristo, se estivermos unidos para que Cristo prevaleça e permaneça, fazendo o que Ele quer através de nós. Se estivermos juntos, na intenção certa, com o desejo certo, com a motivação certa, e para a glória da pessoa certa, aí não tem desafio que a gente não consiga vencer, não tem muralha que a gente não consiga derrubar, não tem gigante que a gente não consiga vencer. É só estarmos juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A conclusão então é: se Deus é junto e está junto, por que deveríamos nós andar sozinhos? Por que andar sozinho, se nem o próprio Deus é sozinho? Compreender a doutrina da Trindade e da triunidade nos faz entender que Deus nos fez para estarmos juntos. É por isso que prazer nenhum sobrepõe o prazer da comunhão em Cristo com a sua igreja. É por isso que alegria nenhuma dessa terra sobrepõe a alegria de sermos um em Cristo e para o avanço do reino de Cristo. Nada satisfaz mais a nossa alma, nada preenche mais o nosso coração do que ter um Deus que é junto, habitando em nós, estando juntos, sendo o nosso refúgio e nos fazendo juntos, para que Ele opere poderosamente. Somos mais que vencedores, por meio dEle que nos amou. Estamos juntos? Então esse mês, a juventude estará conduzindo os cultos, as programações, as mensagens. Teremos pregando aqui muitos jovens, adolescentes, os meninos estarão à frente e esse mês vai ser uma bênção. E eu quero contemplar que essa juventude está junta, para que Deus possa dar sempre a vitória para os nossos jovens e adolescentes. Se Deus é por eles, nada será contra eles. Que eles estejam juntos, no lugar certo, pela razão certa e pelo motivo correto. Deus abençoe o seu povo com comunhão, para a glória dele mesmo. Amém.